descrição, a gente vai estar falando hoje, né, de vídeos de musculação, onde a gente possa ter, basicamente, uma análise tanto positiva como negativa daquilo que está sendo colocado, até para melhorar também a questão de profissionalismo dos nossos profissionais de educação física de modo geral, né, personal trainers e tudo mais. Existem muitas informações nas redes, muitas delas têm fundamento, outras nem tanto. Então aqui a gente vai fazer uma análise bastante crítica e sucinta a respeito disso com esse primeiro vídeo aqui, do Lécio Refundini, influenciador, tem 1,23 milhão de pessoas no canal dele, onde ele fala de 10 exercícios desnecessários que na visão dele não devem ser feitos, porque em tese aí é possível que você está perdendo o seu tempo fazendo, né? Então vamos lá, vamos fazer uma análise aqui bastante crítica, bastante sucinta a respeito desse assunto. Exercícios desnecessários. E quando eu falo desnecessário, é o exercício que você está fazendo, está perdendo o seu tempo. O primeiro exercício é um exercício que eu acho ele completamente desnecessário e é um exercício meio da moda. O nome dele é o Facebook. O negócio é simplesmente um crucifixo inverso. Quando você vai fazer qualquer exercício e você movimenta o braço inteiro, eu quero que você preste atenção no braço. Aí você pega uma corda e faz isso, ó. Estende e faz isso. É o mesmo exercício. A ação mecânica é a mesma. Aí... Bem, a ação mecânica não é a mesma. Não é porque você faz adução horizontal num supino ou num crucifixo máquina com halteres que vai ser a mesma ação mecânica. Até isso aqui não existe. Mas enfim, vamos começar daí já. Claro, como tem a força de rotação, você tem ali uma ativação diferente de manguito. Mas de verdade... O problema é que ele usou na análise dele aqui já prévia diversos exercícios que não tem muito a ver com o Facebook propriamente dito. Bem, vamos continuar. Porque você vai colocar o manguito para trabalhar mais fazendo face pull, sendo que você poderia estar destinando toda essa força, toda essa energia para o músculo em questão. O que esse face pull trabalha? Posterior de ombro, é um exercício para posterior. Não, eu fiquei triste agora. Quando a gente fala de falha de comunicação, o culpado é o comunicador. Também vai trabalhar ali trapézio transverso, você vai sentir também onde... O trapézio transverso também trabalha no crucifixo, na máquina ou em qualquer lugar que você vai fazer, tá? Só pra gente complementar. Braço. E a pergunta que eu te faço é, você quer trabalhar o quê? Posterior de ombro. Por que você está fazendo toda a força neste braço? Não era para você estar... O segundo ponto, o face pull não tem uma ação tão forte assim de antebraço, né? Então, existem dezenas de outros exercícios que podem ter mais ação mecânica de antebraço do que o próprio face pull, né? Então não é uma razão sólida o suficiente para a gente descartar ele do jogo, mas vamos continuar. Focando no posterior, então face pull. O top 9 da... Bem, já acabou aqui, então a gente pode comentar com mais propriedade. O face pull é um exercício de fato para deltoide posterior, né, em tese ali, mas também trabalha para deltoide médio, assim como também o crucifixo inverso. Pontos aqui, de fato, são músculos ali que vão trabalhar numa adução horizontal. O trapézio transverso vai trabalhar nos dois também, no crucifixo, tanto no crucifixo como no face pull, mas o face pull tem uma vantagem aqui, que é justamente você colocar um pouquinho mais de elevação no ombro, e essa elevação ser responsável não só por um trabalho maior de ínfero espinhoso, mas também de trapézio inferior. Conforme você aumenta um pouco a angulação, você consegue ter um pouquinho mais de trabalho de trapézio inferior também. Isso aqui é um ponto, mas não é nem o mais relevante. O face pull, principalmente usado com bands, né, com bandagem elástica, ele é um excelente exercício, principalmente para desenvolver o que a gente chama do powerlift de upper back, né? Tanto é que é um exercício que saiu basicamente de lá e foi transferido para a musculação ao longo do tempo. É mais uma variação que você coloca no jogo. Pense isso como mais uma ferramenta que você pode utilizar para o seu aluno. Não descarte o face pull logo de cara, porque ninguém sobrevive, como eu sempre digo, ninguém sobrevive somente fazendo o supino reto, o exercício supino reto para peito. Assim também não vai ser para deltoide posterior. Vai ser somente uma remada um pouco mais alta, né, numa máquina horizontal ou um
músculos fixos inversos que vai salvar o jogo do seu deltóide posterior para sempre, né? Então, sempre tenha na manga mais exercícios. Ainda no caso do Facebook, aqui a gente está falando de fato de um exercício que é eficiente para o trabalho desses caras aqui, né? O manguito, né, o infra, eu não vou nem comentar porque ele também vai trabalhar na sua puxada à frente, bastante até o infraespinhoso trabalho. E não necessariamente a gente começou a chamar a puxada à frente de trabalho de manguito, né? Então, é outro ponto aqui para a gente destacar nesse jogo. Mas vamos continuar. A lista de exercício desnecessário. Na sua opinião? Na minha opinião, lógico. Esse eu vou falar qual trabalho. Pulei costas. Na opinião dele. O povo adora fazer aqueles bagulho atrás da cabeça. Existem 3 principais músculos que trabalham quando você faz um pulei costas. A gente vai falar dorsal, de deltoide posterior, e aí você pode também falar na parte central e das costas. Não. Os dois músculos mais fortes que fazem adução é o latíssimo do dorso e o peitoral maior. Ponto. Da mesma forma que os abdutores nossos são, principalmente, vamos dizer assim, os músculos do deltoide, né, na cinesiologia bem básica, não vou adentrar tanto nesses detalhes, os músculos mais fortes adutores são latíssimo do dorso e peitoral maior. Ponto. O deltoide posterior não é adutor, apesar de estar envolvido na puxada à frente por um mecanismo secundário que eu vou explicar posteriormente. Em relação ao trapézio, aqui, né, trapézio trabalha qualquer coisa que você faça quase de ombro, né? Então não tem como ele tirar ele de jogo. Mas enfim, vamos passar aí. Aí quando você compara com o pulo em frente, todos esses 3 músculos, os estudos mostram que não só a ativação muscular é maior no pulo em frente, como que também a hipertrofia muscular. 2 pontos. Primeiro, a gente tem que corrigir esse caso aqui, né? Eu acho que é fundamental para a gente entender, da puxada à frente ter mais ativação que o pulei costas, tá? Então esse trabalho, né, eu já vou entrar aqui para a gente, eu já tinha pesquisado isso em outro momento, signal ali lat pull down, né, esse trabalho do signal ali que ele está se referindo. Nesse trabalho, de fato, o que você vai observar nele, né, é bastante evidente, né, que o trabalho do signal array, né, então ele vai falar aqui dos 4 tipos de pulley, ativação muscular, basicamente, e o que ele vai encontrar? Uma ativação um pouquinho maior do latíssimo do dorso, no pulley frontal, ao contrário do costas, mas as outras variações elas também estão no mesmo nível do pulley costas, desse jogo aqui, particularmente. Só que tem um ponto que a gente tem que ressaltar. Esses resultados aqui eles não foram reprodutíveis, né, em outros estudos. Então, se você pegar o estudo do Sperand, que é um pesquisador até aqui brasileiro, Carter, eles não reproduziram esse trabalho. Então, é bem provável que essa diferença foi mais uma variabilidade aqui em relação ao próprio condicionamento do estudo do que propriamente o resultado sólido reprodutivo. Então, no geral, o que a gente sabe é que não tem diferença. Não tem diferença tão significativa assim. Outros trabalhos vão avaliar e vão chegar na mesma consideração. Em outro momento, a gente até pode discutir com mais propriedade. Agora, em relação ao deltóide posterior, ele falou aqui, é interessante da gente mencionar, né? O deltóide posterior, se você for analisar aqui, ele é o C, né, basicamente, né, o que a gente está fazendo a nossa análise, então ele seria o C. E os exercícios que mais estão trabalhando ele é o close grip, fechado, né, o famoso triângulo. Depois vem o pulley frontal, depois a pegada supinada e por último a pegada atrás. Por que ele está tendo maior ativação aqui nesses 3 do que na puxada costas, né, na puxada atrás?
Porque o deltoide posterior, ele é mais extensor da glenomeral. Quando você vai fazer uma puxada fechada aqui com o triângulo, ou supinada, ou mesmo uma puxada à frente, você coloca também seu ombro em maior extensão. Então é um mecanismo secundário que ativa mais o deltoide posterior, porque ele não faz efetivamente uma adução. A gente vê aqui que a atividade dele quando é uma adução pura, que é o que acontece basicamente na puxada costas, porque você está fazendo uma rotação externa, né? Então a sua adução, vamos dizer assim, fica mais no plano coronal possível, né, naquele momento. Logo, o movimento em si não vai favorecer uma atividade tão grande de deltoide posterior. Isso aqui já é um primeiro ponto que a gente tem que destacar, né? Então, nesse caso, a afirmativa dele está meio correta, né? Meio correta. Primeiro, os músculos que mais vão trabalhar, latíssimo e peitoral. Se você fizer um treino pesado de peitoral na segunda, na terça, vou fazer costas e fazer pulo, e você vai sentir que tem alguma coisa errada, justamente porque esse peitoral está mais fadigado e ele também faz adução, né? Isso aqui bastante claro. E segundo, o segundo ponto aqui que ele menciona no vídeo é relativo à hipertrofia. Hipertrofia a gente só tem trabalho meia boca, assim, que fez essas avaliações, não são dados muito sólidos aí em relação a essa taxação. Eletromiografia, parcialmente correto, enquanto a questão de hipertrofia já é mais difícil. Mas vamos continuar aqui. É maior do pulo em frente. E o que você ganha fazendo pulo em costas? Cemitério de Springfield. Uma dor no ombro. Mas se você comparar com o pulo em frente, mano, Aqui eu já vou pegar o próprio vídeo dele como exemplo, tá? O pulo em costas depende mais da máquina que você está fazendo, por incrível que pareça, do que seu ombro. Claro que uma mobilidade um pouco maior, o cara um pouco mais treinado pode ter uma facilidade nesse sentido. Mas, por exemplo, nessa máquina aqui que ele está fazendo o movimento, né, a impressão que eu tenho... ele perde de longe, né? É que... Deixa eu voltar aqui. A E impressão o que eu você tenho ganha fazendo pulo em costas? é que a Cemitério de polia Springfield. dela... Uma dor no ombro. Mas se você comparar com o pulo em frente, A polia dela, ela não é... Ela está mais, vamos dizer assim, próxima, né, àquele eixo principal da máquina, do que atrás da linha do seu ombro. O que eu quero dizer com isso? Dependendo da distância da polia, né, onde você cata o implemento para fazer o exercício, você vai ter mais ou menos problema de ombro. Se a polia, quando você senta ela fica basicamente rente à sua cabeça ou até posterior a ela, daí o exercício de pulo em costas não vai ter tanto problema, por incrível que pareça. Por quê? Porque o eixo onde a polia corre sobre você, vamos dizer assim, né, sobre o implemento que você está segurando, ele é mais verticalizado. Aqui, nesse caso dele, né, a máquina, você vê que ela tem uma leve inclinação quando ele faz a puxada à frente, ou seja, é provável que essa polia esteja mais à frente. Então, nessa máquina especificamente, o pulo pode ser pior para você fazer, de fato, um pulo em costas. Então, depende também da máquina que você está fazendo para ter um problema sério com o ombro. E outro ponto é o seguinte, tá? Se você quer ter um trabalho, aqui a gente volta no estudo do Signorini, um trabalho de peitorais exige mais as pegadas fechadas aqui, porque você está aduzindo, vamos dizer assim, indo mais para uma adução horizontal aqui do ombro, né? Então são trabalhos que você tem esse fechamento, isso aqui vai trabalhar mais o peitoral maior. De certa forma, a puxada costas ela reduz esse trabalho do peitoral maior, né? Então, se você procura reduzir esse trabalho de peitoral maior, uma opção pior que existe é a puxada costas. A puxada costas tem um problema de rotação externa, com abdução, só que não leve esse parâmetro como sendo uma coisa universal para a lesão. Porque se fosse assim, ninguém fazia levantamento de potência olímpica, que o cara sai com desenvolvimento atrás da cabeça. E forte ainda, com carga. Então, depois que eu comecei a ver o cara treinando
Levantamento de potência olímpico com uma carga absurda nas costas, fazendo o desenvolvimento com leg drive, eu mudei um pouco a minha concepção sobre estourar ou não o ombro. Eu acho que depende de mais fatores do que somente esse mecanismo em si, né? Mas vamos tocar o jogo aqui. Mano, ele perde de longe. Lembra do Brasil e Alemanha? É tipo o Brasil e Alemanha. Agora você já sabe o que eu preparei para você. Uma plataforma completa de treinamento. Mas não qualquer Época de Copa agora. Porque assim, todo exercício você vai analisar ele e você vai analisar também o que? O custo-benefício. Quanto que você paga com as suas articulações para o desenvolvimento muscular. Só um adendo, todo exercício tem impacto nas suas articulações. Você quer ver um exercício que tem um baixo custo-benefício, porque ele vai machucar você ao longo do tempo? Tríceps testa. Mas pelo menos ele te entrega uma grande hipertrofia de tríceps. Agora o pulei costas, ele tem um custo-benefício muito ruim, mas ele beira o negativo, porque o cara ele fode o seu ombro, você tem que ser... Aí você pode ver. Sabe qual foi o exercício que o Kevin Levine lesionou o ombro? Bench press, supino reto. Ele tem uma lesão clássica de peitoral por causa do supino reto. Por incrível que pareça, a puxada a costas não lesionou o ombro dele. Ele fez abdução com rotação externa, lesionou o ombro. Não é tão linear. Vamos dizer assim, weak things break, né? Stronger things don't break. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter um pouco em mente quando a gente está fazendo essas análises. Virar não, Lala, mas eu faço e não machuco o ombro. Parabéns pra você. Continua, vamos ver até quando vai. Se você faz o pula e costas, é ruim. Se você faz o desenvolvimento atrás da cabeça, também é ruim. É exercício para ombro esse, tá, velho? Faz o diacho do desenvolvimento pela frente. Caralho! Já dá pra perceber que tá cansado de falar isso, deu pra notar, viu? Eu tenho certeza que tem gente assistindo e fala assim, eu vou continuar fazendo. Que bodybuilder! A gente fez um vídeo aqui no passado que eu falei, não faça crucifixo no banco. Ah, mas deu uma treta, né? Também outro. Pior que eu fiz o meu trabalho todo de TCC aí, mais nos artigos científicos ensinando crucifixo. Arnold fazia. Falando mal da lenda. Olha seu shape, olha do Arnold. Olha seu shape e olha do Arnold. Legal? Você olhou o seu? Vamos combinar, né? Porque o Argumento de autoridade. Seu problema é o shape, então você não. Tá bom, então. crucifixo no banco é ruim? Porque ele trabalha de forma muito ruim o seu peitoral. Existem outros exercícios que são muito melhores. No crucifixo no banco, no crucifixo reto, você perde tensão, dependendo da forma que você faz. E você vai... Na faculdade a gente não aprende isso, por incrível que pareça, né? Mas um problema justamente que a gente tem em todos os exercícios se chama acomodação de resistência. Então a gente vai perder tensão naturalmente. Se você faz um agachamento, a carga que você pode descer na excêntrica é muito maior do que a carga que você pode subir numa concêntrica. Então por isso que você usa o Whitlow Release para fazer o movimento. Então não é um bom, vamos dizer assim, um argumento para invalidar o uso do crucifixo, porque perder tensão você perde em qualquer exercício. Não é o só supino reto que se não vai perder tensão, todos os exercícios perdem tensão, né? Isso aqui não tem muito justificativo. E o que a gente chama de alavanca variável. Uma alavanca que ela vai ao máximo, isso é bom, mas ela encurta. E quando você chega numa alavanca curta... Tudo novamente, então faz o exercício de bíceps pela metade, porque a alavanca vai naturalmente diminuir ao longo do tempo. É horroroso para a musculatura. Bem,
atenção, esse é para peitoral, tá? E aí você pode virar para mim e falar assim, Mas ele trabalha peitoral. trabalha, é verdade? Mas o tempo que você está fazendo ele, que é um exercício ruim, você poderia estar fazendo um exercício que é bom. Poderia estar fazendo um crucifixo na máquina, um crossover, supino, uma flexão de braço. O que é curioso é que o crucifixo na máquina tem o mesmo problema. Você não resolveu ele, porque a máquina ela tem que justamente lidar com essa redução de tensão, senão você não consegue fazer o exercício. Não sei se você percebe, mas a máquina do crucifixo, ela tem um sistema ali de polia excêntrica, justamente para, novamente, acumulação de resistência. E muito melhor do que o crucifixo. E detalhe ainda, né? Tem uma galera que machuca o ombro fazendo crucifixo. Porque se você exagerar na amplitude, você coloca a sua articulação em risco. E isso ninguém te fala, né? O vídeo que a gente fez aqui com o Pacho, ele fala disso. A gente passou por isso. Isso é um ponto muito controverso, muito controverso. Se criou um mito dentro, principalmente isso no meio do fisiculturismo, tá? Que você tem problemas. Sabe uma coisa que é igual a isso aqui? Essa coisa de, se chegar em determinado ângulo você vai estourar a sua articulação no agachamento total. O agachamento full depth, que é o agachamento com amplitude total, então ele vai ter o mesmo problema. Então se for assim, nenhum levantador de potência olímpico vai fazer mais agachamento full depth. Como é que eles vão ter ganhos com isso? Mas você está citando, Fernando, caras que estão no levantamento de potência olímpico. Mas hoje em dia muita gente quer esse tipo de modalidade, mas justamente porque quer sair um pouco dessa coisa, dessa atmosfera, às vezes limitada um pouco da musculação, né, em função desse tipo de pensamento que surgiu muito nos últimos 10, 15 anos. Porque na década de 90 não existia esse tipo de coisa, né? No old school, assim, vamos dizer assim, aqui mesmo no Brasil, não se tinha esse tipo de mentalidade, assim, se variava bastante os exercícios, não era muito mais coisa com peso livre, né? Porque não tinha máquinas da Hammer, né, bonitas, nem Life, nada. Então hoje, claro, importaram um monte de máquina para cá, você tem as academias aí que parece um ambiente de balada, então isso tudo aí favorece um pouco desse olhar, sabe, muito sempre cansativo até, mas enfim. O que você achou? Ele passou numa situação muito específica e ele limitou o movimento, que é exatamente para não perder tensão, que é o pior. Daí assim, tá, legal. Daí o exercício é uma porcaria, mas quando eu faço com um determinado treinador ali, ele vira um exercício bom. Tá bom, né? Fora dos mundos. Eu vi você sofrendo ali. Judiou e pesquisa também, né? Participei. Vai. Volta, último. O top 7, mano, esse exercício, sabe o que é mais legal? Na década de 80, a galera fazia, acreditava que funcionava. Já faz um tempo já que o pessoal sabe que não funciona, mas ainda tem um pouco que acha que, mano, funciona. A gente vai falar do oblíquo. O oblíquo é o seguinte, primeiro já vamos entender que se você nasceu com a cintura grande, a sua cintura é grande. Não tem como afinar a cintura. Tem gente que fala, não, vou fazer esse exercício para afinar a cintura. O que você pode fazer é perder essa banha que tem aqui do lado. Se você perder a banha, a sua cintura afina. Então se ficar fazendo assim, ó, só não, eu tô fazendo isso aqui, aí como roda aqui, ó, vai queimar aqui do lado. De fato o twist sempre foi um exercício bastante controverso também, é que eu tenho um ponto com ele, eu concordo. Ou então o pessoal fica assim, ó. Você sente lá embaixo. Tu já brincou de gangorra? Então, se sobe uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, tipo, mano, o bagulho equilibra ali. Uma vez eu briguei com um amigo meu que era gordo e só foi uma vez. Então não funciona! Tem um cara chamado Sérgio Bertolucci, faz um trabalho fantástico nas redes sociais. E o Sérgio Bertolucci, ele tá sempre com o abdômen seco. Mas aqui sempre tem volume, porque é músculo. Se você quiser ficar com o músculo aqui desenvolvido, supimpa. Na prática, isso aqui não ativa nada. Top 6 da nossa lista. Exercício para antebraço. Mas tem gente que quer desenvolver o antebraço sem desenvolver o corpo. Não é que não funciona, que não presta. Não, é que pode ser que não funcione, que não preste para você no momento em que você... Isso aqui, esse é o problema que eu estava comentando anteriormente. Novamente, antigamente, nos primórdios lá da década de 90, eu também tinha os exercícios que hoje não tem mais. Assim, algumas academias até estão voltando
são os exercícios, por exemplo, para tibial anterior. Difícil achar máquina para fazer dorsiflexão, dorsiflexão também. E da mesma forma, antebraço. Não tem como você desenvolver um bom equipamento muscular, vamos dizer assim, se você não tem um antebraço. Isso aqui não faz o menor sentido. Por quê? Porque você precisa de força para pegar nos equipamentos, né? Se você precisa de força para pegar uma barra de supino, você precisa de força no antebraço para fazer uma puxada, uma remada. Se você não faz isso, você cria aqueles vícios que hoje tem muita gente que tem, né? Chega na academia e você vê um cara desenvolvido de membro superior com aquele antebraço fininho, porque faz treino de costas só usando strap. Pra quê? Esse tipo de coisa, assim, não existia isso no Brasil, tá? 15, 20 anos atrás isso não era uma regra, isso é uma coisa de agora que está acontecendo. Você tá aqui, é o Godofredo. Olha o gosto de mim não, mano. Cala essa boca, moleque! Olha isso. Pra que desenvolver antebraço aqui? Primeiro, se você fizer um bom treino de costas, um bom treino de bíceps, você vai desenvolver. Não é assim. Você não vai conseguir. O máximo que você vai conseguir desenvolver primeiro uma isometria, né, de alguns músculos do antebraço, flexores e extensores em alguns casos, e o braço radial. Você vai ter uma ação com rosca inversa, um martelo maior, mas assim, não é só esses caras. Você precisa de um treino completo também para esses músculos. O problema é que, assim, os músculos do antebraço e músculos da panturrilha, eles têm um time de recuperação muito mais rápido. Então você pode fazer mais vezes por semana. Mas não tem como você não fazer esses caras e esperar que você vai ter um grande desenvolvimento de costas, por exemplo. Por quê? Porque você precisa de força. Você pode ter costas fortes até, só que se os antebraços não acompanham, você não consegue pegar a manobra para carga alta. Então, calma, assim, não vamos seguir nesse caminho, né? Não é assim que funciona. Desenvolver seu antebraço. Sem você precisar se preocupar. Até Mas agora, o que eu vou só fazer? tem Vamos colocar uma situação. isso, Imagina isso, que você treinou e tal, você desenvolveu, o seu braço cresceu, o seu peito, costa e tal, isso aqui. Você desenvolveu como um todo. Você é tipo Popeye ao inverso. Aí vale a pena você pôr antebraço. Só que tem muita gente, né, que pega um exercício na internet, pega um treino, não sabe nem por que é, para que situação que é, mas sai fazendo junto. Isso não funciona. Exatamente por isso que eu desenvolvi a Lalaflix, que tem vários cursos lá dentro, que cada um tem um objetivo diferente. Você vai fazer um treino decente. O link tá aqui embaixo, ó. Já aproveita e comenta aqui embaixo se você faz algum desses que eu falei. Põe aí. Por que você faz e tal. Fundamenta, nós. Top 5 exercício que não presta. O leg press, ele foi desenvolvido para você fazer ele de um jeito. Aí tem uma galera que senta no leg press e a gente fala que é o leg Mortal Kombat. A pessoa senta no leg de lado e ela faz o leg de lado. Isso aqui eu concordo. Realmente, esse é um dos piores exercícios que tem para... Até hoje eu não entendo direito por que o pessoal ainda continua fazendo essa porcaria. Essa voadora. A fundamentação melhor que eu já encontrei até hoje, tirando aquelas porque pega mais, porque eu sinto mais e tal, a pessoa virou pra mim e falou assim, não, porque o sentido da fibra do glúteo tá angulada. E eu fazendo exercício dessa forma, eu gero maior encurtamento da fibra. Bosta, tá? Não vale. E aí, o que mais é foda é que a pessoa fica toda desconfortável, não consegue colocar uma sobrecarga alta, porque a posição não permite. E no glúteo, você tem que pôr muito peso nele, senão não vai. E o exercício não permite isso. Então, quando eu falo desse exercício, eu tô falando não só dele, eu tô falando de todas as criações que existem na academia. O pessoal que vai fazer supino, máquina e fica de lado, cadeira abdutora, o pessoal fica deitadão assim. Se eu ver alguma seguidora minha fazendo cadeira Nesse ponto aqui eu... abdudora assim, ó, eu juro que eu vou chegar e vou dar um peteleco no O top 4 é um muito você vai virar pra mim e falar assim, não, isso é legal fazer, cara. Já vi até o carinha, ele fala. Falando que pra aquecer o manguito. Já estou aquecendo o meu manguito rotador. E é verdade, é bom você aquecer o manguito para fazer peito, é bom você fortalecer o manguito pós-treino de costas, mas o manguito rotador, você tem que fazer ele certo. Porque o que acontece com a galera? O pessoal pega um peso aqui, em pé, e faz isso assim. Gente, isso aqui, ó, não existe. Quem tá fazendo força aqui é o seu bíceps para segurar o seu braço nessa flexão. Porque se o bíceps relaxa, o braço desce. Aqui eu concordo, mas você nota uma coisa que ele falou. No treino de costas, fazer manguito depois, e daí no início do vídeo ele falou mal do Facebook.
opções aí, mas enfim. Seu manguito relaxa? Ah, e também do antebraço, né? Facebook pegava o antebraço, então como o treino do antebraço é desnecessário, então você também não precisa dele. Mas enfim, nesse caso aqui eu estou concordando no manguito com bíceps, fazendo no sentido de como se fosse quase uma rosca martelo, que também não faz o menor sentido. De fato ele está certo isso aí. Deixa não acontece nada. Você tá bancando aí um bobão, né? Porque... Sabe o que é foda? Aí do Big Red fazendo isso. Não, o Big Red... Quando você pega a estrutura, né, do banquete, ele vai fazer força para fazer a rotação, mas você tem que ter uma força contrária, porque senão não faz força. Então, assim, manguito rotador, por favor, faça no cabo, né? No cabo pode. No cabo sim, porque o cabo tá puxando você pra lá. Se o manguito relaxar, o braço vai. Aí o manguito puxa. Ou então você pode fazer de lado aqui, ó, deitado, ó. Já cortou! Top 10 da nossa lista de exercício que é pra você parar de fazer, mano. Esse aqui é parecido com o de antebraço. A gente vai falar de trapézio. O pessoal faz assim. A gente brinca de exercício, tô nem aí. Chama encolhimento. Tem o encolhimento com halteres, encolhimento com barra, encolhimento por trás, tem encolhimento que roda, que vai, que não sei o quê. Com exceção aqui do encolhimento rodando do ombro, que é o mais desnecessário, os outros não são tão ruins assim, ainda mais quando você faz variação de pegada, né? Com uma pegada um pouco mais aberta, né? Isso aqui é interessante para o trabalho de trapézio, de modo geral. Encolhimento. Por trás, né? Ou também a questão, vou fazendo no sentido como se fosse desenvolvimento também, fazendo essa depressão, elevação da escápula, também é bem interessante de colocar no treinamento, bem difícil até, né? A gente vê que o cara tem uma força em trapézio, você consegue fazer essa variação. O encolhimento é um exercício específico para trapézio, porque quando você faz elevação lateral, você trabalha pra caramba trapézio. Quando você faz desenvolvimento, que você já entendeu que agora é pela frente, você também trabalha trapézio. Outros exercícios, o trapézio trabalha estabilizando o movimento, ou seja, ele vai desenvolver. Isso aqui é um erro típico que veio novamente dessa mentalidade mais moderna, vamos dizer assim, dentro da musculação. Não realizar exercícios para músculos que fazem estabilização, né? Então, se no meu desenvolvimento eu tenho trapézio, eu não preciso trabalhar. Se no meu, sei lá, supino eu tenho serrátil, tá, matei o jogo. Não é assim que a coisa costuma funcionar, justamente o contrário a gente vê na prática, porque vamos, né, colocar isso em minutos. Quando a gente vê lesões acontecendo, muitas vezes são caras que têm um nível de treinamento. E por que aquilo acontece? Justamente porque faltou esses exercícios adicionais, especiais, acessórios. O pessoal costuma achar que é besteira fazer, né? Basta você desenvolver o resto. Mas lá eu já desenvolvi legal e o trapézio não foi ainda. Aí também. Você vai entrar na plataforma do Lalá e vai encontrar programas de treino chamado Trapézio na Orelha. Gostei do nome. Você viu? Por quê? Porque ele fala assim, ó, você vai ver a grande maioria dos atletas não trabalhando o trapézio. No top 2 da nossa lista de elevação pro... Bem, novamente, pega os caras da década de 90 lá e vê um treino deles para ver que vai ter trabalho de trapézio, né? Hoje em dia, sinceramente, eu não sei, faz algum tempo aí que estou não acompanhando muito à distância essa área específica do fitness, né? Principalmente nas competições internacionais, mas das antigas tinha trabalho, sim, tinha muita coisa relacionada. Você pega o Lee Haney trabalhando trapézio, principalmente fazendo o encolhimento, né, com barra atrás, né, onde também utilizavam. Bem, são coisas aí, daqui a pouco também, panturrilha não precisa, porque o agachamento já trabalha, vem tudo na mesma dinâmica praticamente, né? Não, já dá conta, já. Para posterior é só stiff, tá bom, stiff, terra. Calma, não funciona só assim. As coisas não são tão simples
quando a gente está falando de exercício físico, principalmente exercício contra a resistência. Total. Aí não. É polêmico, hein? Ah, o Arnold fazia, e o Arnold ele fazia até aqui em cima ainda, né? Ele quase dava a volta, tá ligado? A elevação frontal, por que eu tô falando que ela é desnecessária? E ela trabalha a parte anterior do ombro. São poucos os exercícios de peitoral que não trabalham a parte anterior do ombro. Existe exercício de peitoral que trabalha mais o anterior do ombro do que o próprio peitoral. Ou seja, existe um grande risco de quando você vai fazer um treino de peitoral, que você trabalha mais o ombro. Aí o que você pode virar e falar? Ah não, lá, mas tem atleta que faz. É verdade, tem atleta que faz porque precisa preencher uma região mais específica. Mas de verdade, a grande esmagadora maioria não precisa. Top 1 da nossa lista! O top 1 é o exercício mais ridículo que eu já vi na minha vida. E se você entender isso de biomecânica, você fala, mas que merda é essa, velho? A galera faz agachamento no cabo. A pessoa pega um cabo, segura, e aí ela agacha, segurando o cabo. Aí a pergunta que fica na minha cabeça é o seguinte: quando você agacha normalmente, sem peso? Isso aqui não é bem um agachamento, né? Seria mais próximo de um terra aqui, com uma certa inclinação, assim, né? Com um vetor de força diagonal, né? Não é uma variação que vai trabalhar como um agachamento, certamente. Isso aqui ele tem razão, né, de falar. O máximo que você consegue fazer é fazer mudanças para esse movimento, talvez com uma pegada ali, com joelhos semifletidos, fazer algo próximo de um stiff, né? Então você vai ter uma mudança de vetor ali que vai favorecer esse trabalho de cadeia posterior, né, nesse caso. Você tem trabalho de quadríceps, trabalho de glúteo principalmente. Por quê? Porque você tem um peso do seu corpo. E aí o peso ele tá nesse sentido aqui, ó. Quando você vai para o agachamento na máquina, o peso está onde? Agachamento livre. Aí você vai fazer agachamento no rabo. O peso ele tá fora do vetor de trabalho. Não tá adiantando nenhuma. Que povo faz isso? Porque são burro mesmo, não para pra pensar. O seu agachar sem o bagulho é até mais pesado do que o agachando com o bagulho. Porque a pessoa tem que, quando ela segura ali, ela tem que, mano, tombar o corpo pra trás. E nessa, um peso já alivia o outro, fica mais fácil. Não tem professor que faça essa porra. Você é vergonha da profissão! Todo esse negócio há mais de 20 anos. E aí eu aprendi uma porrada de coisas no decorrer desse tempo todo. E a gente fez um compilado das melhores dicas, estratégias pra você desenvolver perna, que tá nesse vídeo aqui, ó. Então se você quer desenvolver sua perna, Deve ser bom.